A terra ainda não tinha forma, era vazia e tomada por uma completa escuridão. Mas eu trouxe luz e enchi a terra com tudo que era bom. Fiz questão de imprimir o meu DNA em tudo que eu criava. E deixei por último a minha obra-prima, o homem. O criei dentro de mim, a minha imagem e semelhança, carregado da minha essência, cheio da minha vida. Da costela de Adão tirei Eva, e com as minhas próprias mãos a formei. Os amei tão intensamente que lhes entreguei a terra para governar. Sempre nos encontrávamos e eu os levava a passear. O meu prazer estava em ter comunhão com eles. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, milhões de estrelas brilharás, planetas nascem com teu soprar. Se as estrelas te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Deus de promessas, sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida se enche, o som de tua voz seguirão. E ao teu falar, as 100 milhões de estrelas brilharás, se formam ao fluir do teu soprar, se revelam tua glória, eu também vejo teu amor em todo teu falar. Cada céu pintado, água se brilhar. Se a criação te segue, eu também. Eu Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se
e Evas livres para escolher viver seus dias comigo, dando-lhes liberdade, inclusive de não me obedecer. A humanidade escolheu não confiar em mim e comeu do fruto da desobediência. É isso. Vai comer? Eva? O que é isso, Eva? O que você me deu, Eva? Meu Deus, eu tô me sentindo estranho. Eva, o que foi que você fez? Eu não sei, fui a serpente. Meu Deus! E agora, o que será que a gente vai fazer? Meu Deus, deixa eu me esconder. Adão, Adão, onde você está? Adão, onde você está? Adão, Senhor! Oh, Senhor! Você não vai acreditar! Oh, eu percebi que agora eu estou nu, Senhor! Não posso falar contigo! quem te falou que você estava nu? Você comeu daquela árvore que eu te proibi de comer? Ah, Senhor, eu comi! Mas na verdade, a culpa é dela! É de você! Essa mulher que o Senhor me deu acabou me dando essa fruta para comer! Foi você é a culpada! Foi a serpente. E por que você fez isso, minha filha? Foi a serpente, Senhor. Por que você fez isso? Você vai ser maldita, mas que todos os animais serpente. Você vai rastejar sobre a terra e comer o pó todos os dias da sua vida. E agora em diante, você e a mulher serão inimigas, assim como a sua descendência. Ela vai te ferir na cabeça e você no calcanhar. Já você, Eva, vai ter muitas dores no parto. Você agora vai precisar do homem e sua carência por ele te dominará. E Adão, O que foi, Senhor? por que você deu ouvido à sua mulher e comeu da árvore que eu te disse que não era para comer? Maldita é a terra por sua causa. Você vai ter que trabalhar todos os dias de sua vida Não, para tirar dela o seu sustento. não, Senhor. E você vai morrer. O que é isso? Agora haveriam consequências, e uma delas era não ter mais acesso ao jardim do Éden, onde você estava, a árvore da vida. Eu não os abandonei, mas eles se afastaram de mim, e consequentemente do bem também. Já faz tanto tempo. Que saudade de ouvir tua voz, corri para descer. Que vontade, que vontade de voltar ao jardim da inocência.
voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Que vontade de andar contigo pelo jardim, na vida sobre os dias. Pegar em tuas mãos e voar pelo céu da terra e te olhar. Oh, que vontade de esperar-te. Tudo que aprendi nesse jardim da inocência. Eu fiz tudo errado. Tudo errado. Eu me afastei do Senhor. Mas eu preciso tanto. Eu quero tanto. Eu sei que não mereço. Mas se existe alguma chance, por favor. Por favor. Pai. Pai. Quem me busca de todo o coração me acha, porque grande é a minha misericórdia. Mas uma promessa ia se cumprir, no ventre de uma mulher ia surgir, uma semente que a mão de Deus mandou, era Jesus, o Salvador. O pecado estava sufocando a humanidade, mas a tal semente esmagaria a maldade. Chegou o nosso herói, o Espírito de sua glória, o calcanhar ferido que mudou toda a história. Ele chegou, sem falha, sem fundo, ele não tinha lança. Ele chegou para estabelecer o peito com nova aliança. Seu calcanhar foi ferida, a profecia se cumpriu, e a serpente que um dia tanto riu, esmagada será.
nova aliança. Seu calcanhar foi ferido, a profecia se cumpriu. E a serpente que um dia tanto riu, esmagada será. Ele chegou, sem tronos, sem coroa, sem cavalaria, e caminhou ao matador, o seu sangue abriu valeria, pra pôr um fim no erro que iniciou no jardim. E agora diferente será, tamanha ferido a cabeça da serpente, esmagará. Ferido a cabeça da serpente, esmagará. A lei de Moisés fala que o pecador deveria ser morto, mas a lei não tinha capacidade de ressuscitar. Logo, se o pecador morresse pelo seu próprio pecado, ele não ressuscitaria logo, a sua morte também não seria suficiente para pagar o preço pelo seu pecado. Então, a lei de Moisés, ela acha uma outra alternativa. A alternativa essa que seria entregar um cordeiro, um outro sacrifício no lugar do pecador. Então, como isso acontecia? O cordeiro era escolhido, o pecado era transferido para este cordeiro e ele era sacrificado. E essa era a única forma que o homem tinha para se relacionar com Deus. Então, todas as vezes que o homem desejava se relacionar com Deus, ele deveria sacrificar pelos seus pecados. Só que também nunca houve sobre a face da terra um cordeiro que tivesse sido entregue a sacrifício e logo após a sua morte ele ressuscitasse. Dessa forma, todas as vezes que um cordeiro morria pelo pecado, ele logo em seguida esse sacrifício não durava por muito tempo. Porque esse cordeiro ele também não tinha a capacidade de pagar pelos pecados de forma eterna. Então, novamente, deveria ser entregue outro sacrifício. Então, o homem tinha uma necessidade de um Salvador. Ele tinha necessidade de um sacrifício que tivesse seu caráter divino. Um que fosse capaz de vencer a morte. E que, dessa forma, justificasse seus pecados pela eternidade. Nesse momento, a qual acabamos de ver aqui, que o pecado entrou no mundo, Adão se arrepende pelos seus pecados, mas que não era mais capaz de repará-los. E a gente poderia se questionar nesse momento de, será que Deus tem um plano de salvação? Será que Ele tem como arrumar toda essa bagunça que aconteceu no mundo? Cadê o nosso Salvador? Neste momento poderíamos nos questionar acerca disso. Mas, calma. Eu tenho uma palavra de esperança para a gente. Nesse momento devemos entender que a história não começou e nem terminou aqui. E eu vou te contar o início dela. A história começou um pouco antes. Quando, antes mesmo da fundação do mundo, o Cordeiro foi morto. O Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nos últimos tempos. Para uma melhor ilustração, eu vou tentar fazer com que a imaginação de vocês possa viajar um pouco mais para que a gente possa compreender essa história. Imaginemos só, se por um acaso tivesse acontecido dessa forma. Antes da criação do mundo, quando a terra ainda era sem forma e vazia, houve uma reunião no céu. Pai, Filho, Espírito Santo. Então o Pai fala, criaremos um ser conforme a nossa imagem e semelhança. E o Espírito Santo então responde, se será a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, esse ser deverá ser livre. E o Pai concorda. Ele diz sim, esse ser deverá ser livre. Então ele poderá escolher entre o bem e o mal. Ele poderá nos obedecer ou não. Ele será livre para isso.
Então, o filho, Jesus, responde: então, se esses seres serão livres, eles certamente cairão. E quando eles caírem, eles se afastarão de nós, porque em nós não há pecado. Então, precisamos desde já preparar um plano de salvação para eles. E o cordeiro foi morto antes mesmo da fundação do mundo. E é isso que precisamos entender nesse cenário. Deus, ele não foi pego de surpresa. Jesus não foi um plano B. Ele não precisou reparar um erro que ele cometeu. Ele não precisou consertar algo que deu errado no meio do caminho. O projeto dele não teve erro. Foi perfeito do início ao fim. Deus, ele não comete erros. Ele não se pegou com a mão na cabeça preocupado de: e agora? O que eu vou fazer com isso? Não. O plano já estava todo pronto. Jesus já tinha sido entregue antes mesmo de sermos criados. Antes mesmo de Deus dizer que haja luz, ele disse que haja cruz. O cordeiro foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximaram-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos: santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiramente por si mesmo e depois pelos outros. Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Isso é uma vergonha. Como você teve coragem de fazer isso comigo? Eu te amava. O Espírito Santo desceu sobre mim, José. Espírito Santo, Maria, isso é mentira. Por que tanto me enganas? O que eu fiz para você? Você, José, eu não te traí. Maria, você está grávida. Como? Não tem lógica. Espírito Santo, José, nosso Deus, é o filho da promessa, ele vai vir, José. Sabe o louco, se delirando? Bebeu de novo? Novamente? Sabia que eu sou amizade emprestada? José, eu nunca farei isso com você. Eu acredito no nosso Deus, José. Mas para você que eu não fiz isso. Maria, tu sabes que o teu bebê
salvaria os nossos filhos. Tu sabias que o teu menino viria nos redimir e que o filho a quem tu deste a luz iluminaria a ti. Maria, tu sabias que o teu bebê faria os cegos verem. Será que tu sabias que teu filho a tempestade acalmaria? Tu sabias que o teu menino era a verdadeira luz e que ao beijar teu bebezinho beijavas o próprio Deus. Será que os cegos serão, surdos ouvirão, e os mortos viverão, e até os mudos cantarão louvores ao Maria, tu Maria, tu sabias que o teu menino criou os céus e a terra. Tu sabias que o teu bebê governará as nações. Tu sabias que o teu filho era o Cordeiro Santo de Deus e que a criança em teus braços era o grande Ah, que alegria! Meu amor, eu voltei! Eu soube, o Espírito Santo me falou, realmente você está grávida. É uma alegria para nós. Agora você acredita em mim, José? Eu te disse que meu filho é uma promessa, José. Perdão, me aceite de volta. Por favor, eu sei que eu errei. Eu sei que eu não fui um bom marido. Em muitos te decepcionei. Mas agora eu acredito. O anjo me contou. Foi revelado a mim. Quero ter essa criança. Eu acredito em você, José. Eu acredito. Naquela noite, Maria e José estavam na cidade de Davi, Belém. Eles foram para o recenseamento, seguindo as ordens de César Augusto. Maria estava grávida e carregava em seu ventre aquele que foi prometido e tanto aguardado. Como diz a profecia, a virgem ficará grávida, dará à luz
No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz resplandeceu sobre as trevas, e as trevas não a derrotaram. Aquele que é a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Louvado seja Deus. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus irmãos, nessa noite eu trago a vocês boas novas e de grande alegria. Vamos louvar, engrandecer, exaltar e dar glórias ao nome do Senhor. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso. Os seus olhos são como chamas de fogo, e na sua cabeça muitos diademas, e um nome escrito que só ele conhece, mais ninguém. Ele é maravilhoso. Sua sabedoria é insondável. Ele é dono de todo conhecimento, ciência e poder. Quem poderá se comparar a ele? Ele será chamado Conselheiro. Ele disse que rogaria ao Pai para dar a vocês outro conselheiro que esteja com vocês para sempre. Este é o Espírito da verdade. Ele lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo aquilo que ele lhes disse. Ele será chamado Deus Poderoso. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas ele chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Deus poderoso, nações se agitam, reinos se abalam, mas ele fala e a terra derrete. Deus poderoso, quando ele chega, o demônio tem que sair. Quando ele chega, não há doença. Quando ele chega, não há depressão. Quando ele chega, a luz chega junto com ele, e não há mal que prevaleça. Ele é poderoso. Ele será chamado Pai Eterno. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Pai Eterno, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que há e aquele que há de vir. Ele também será chamado Príncipe da Paz. Aleluia! E ele nos diz a vocês essa noite: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Louvado seja Deus. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O nosso Deus é o Deus que tem a paz que excede todo entendimento. Ele nos disse também que deixaria conosco a sua paz. Ele não dá a paz que o mundo dá. Não se perturbe o seu coração. Não tenha medo. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Creiam, não há tempestade que eu não possa acalmar. Não há nada que eu possa fazer. Para mim
nós não teremos a vida eterna. Louvado seja Deus. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso por vocês. Haviam duas pessoas e elas foram subir ao templo para orar. Um era o fariseu e a outra era a publicana. E o fariseu orava assim: Ó Senhor, muito obrigado por nos ver como esses ladrões, como esses roubadores, como esses pecadores, Senhor. Eu faço jejum 2 vezes por semana. Eu dou dízimo, eu dou tudo que eu tenho. Eu sou o cara, eu sou o melhor de todos. Ninguém é melhor do que eu. E a publicana, sem olhar aos céus, sentada ao chão, ela batia no peito e falava: Ó Senhor, tenha misericórdia de mim, pois eu sou pobre e pecadora. Digo-vos, pois, esse último é que foi para casa justificado, pois aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Distante
eu louvarei. Vim só pra te adorar e bendizer teu nome. Dizer
Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas, pois todo o vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas se transformarão em retas, e os caminhos acidentados serão aplanados. E todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. João repreendia as multidões que vinham para ser batizadas por ele. Raças de víboras, que lhes persuadiu a fugir da ira vindoura. Produz então o fruto que demonstre arrependimento. Meus irmãos, o ministério de Jesus é preparado por João Batista, a voz que clama no deserto, no qual o profeta Isaías já havia falado. Logo após, para que se cumprisse toda a justiça, Jesus é batizado. E a Bíblia diz que os céus se abrem, o Espírito de Deus desce como pomba, e ouve-se uma voz do céu que dizia: Este é meu Filho amado, em que muito me agrado. Logo em seguida, Jesus ele é levado, conduzido pelo Espírito para o deserto, onde ficou 40 dias. Após a prisão de João Batista, Jesus inicia seu ministério, que foi marcado por ações e ensinamentos. Irmãos, Jesus ele veio para nos libertar de algo muito maior do que um poder militar. Ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para retirar do reino das trevas e introduzir na luz. Ele veio para nos tirar da morte para a vida. Ao longo da história, João é preso e Jesus dá continuidade à pregação. E ao decorrer, ele vai convocando seus discípulos. Ou melhor, ele vai transformando em pescadores de homens. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus, ele ensina na sinagoga. Jesus, ele expulsa demônios. Jesus, ele cura. E algo surpreendente, porque ele se assenta no meio de pecadores e publicanos. Ou melhor, ele os convida para segui-lo. Vem, Mateus, segue-me. Essa foi a palavra de Jesus, que trouxe questionamentos. Por que eles se alimentam? Por que eles se alimentam com esses pecadores? E também houve até a afirmação: é pelo príncipe de demônios que ele expulsa demônios. Que por sinal já sabiam que ele era o Filho de Deus, mesmo não compreendendo como seria o final do propósito da sua vida. Já para concluirmos, mas se o vinho acabar, Maria disse: faça tudo que eles lhe ordenaram. E com isso entendemos, ele se importa com a sua necessidade. Ele se importa com a sua dor. Ele se importa com a minha dificuldade. E se a alegria acabar, lá em Hebreus 13 diz assim, ó: ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele faz um milagre, ele transforma ainda água em vinho. Então, convide-o. O que devemos ter conosco é uma certeza de que Jesus ele se importa com a nossa vida. Afinal, Jesus chorou. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão, ele não teria morrido. Tirai a pedra. Não, Senhor, já cheira mal. Já se passaram 4 dias. Marta, Marta, eu não disse que se creres verás a glória de Deus? Irmãos, e já concluindo, lá em Filipenses diz assim, no seu capítulo 2: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou a ser igual a Deus,
mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz. Amém. Escutem, pois, homens, ó povo, o que vocês mesmos dizem. O povo vem dizendo: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, muito menos simpático, e nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que agradasse até mesmo os nossos olhos. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e mesmo sem o vê-lo desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele mesmo sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguiu seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã, e por muito foi preso, condenado e levado para ser morto em nosso lugar. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos nossos pecados, do nosso próprio povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, assassinos, e foi enterrado ao lado de ricos e hipócritas, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele sofreu, ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa, e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos de vocês mereciam e merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida. Foi traído e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos de vocês, e por muito naquela cruz orou pedindo que eles fossem perdoados.
viram seus braços, não viram sua luz. Juntaram seus pés, chamaram o carrasco e ele chegou. E ao lado do mestre se agachou. E o martelo subiu, sobre os pregos desceu, e bateu. Ergueu a cruz, lá estava pregado do mundo à luz. Nenhum gemido sequer soltou. Todos viram em seu rosto a marca da dor, seu sangue chorando, batendo no chão. Viu em todos os homens a ingratidão, mas não se irou. Pediu ao Pai perdão e o Pai perdoou. Rendeu seu espírito e chorou. Sua cabeça sobre o peito caiu e tudo silêncio, nem as aves cantavam, nenhum som se ouvia. Maria olhou a tumba vazia. Ela não se lembrou que era o terceiro dia. Onde está o meu mestre? Gritava Maria, quem o escondeu?
Em toda a história da humanidade, nenhuma delas é tão linda como o nascimento de Jesus. Porque quando Jesus nasce, ele traz a esperança. Quando Jesus nasce, a voz brada: eis que trago novas de grande alegria. E o nascimento de Jesus traz esperança para o povo que vivia na sombra da morte. Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 2. O texto diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, a luz raiou. Aleluia. E essa mensagem nessa noite quer trazer esperança para a sua vida, quer trazer alegria para a sua vida. Quem sabe a sua vida não tem sido satisfatória, quem sabe a sua vida não tem sido do jeito que você gostaria de viver, mas Jesus está trazendo a esperança nessa noite, dizendo: eis que trago nova todas as coisas. Jesus veio trazer novidade de vida. E essa noite de Natal, a mensagem você vai levar no seu coração: a mudança de vida. Jesus mudou a história da nossa vida. Eu não sei se aqui tem alguém que não é crente, alguém que ainda não aceitou a Jesus, mas Jesus está dizendo para você: eu quero nascer no seu coração também. Eu quero trazer alegria para a sua vida, para a sua família também. Natal é tempo de festa. Em todas as famílias, em todas as casas, existe festa. Nem sempre existe a presença de Deus em todas as casas, mas em todas as casas tem festa de Natal. Mas a presença de Deus, o nascimento de Jesus, Ele quer trazer não apenas festa, não apenas aquilo que a gente chama de panetone, de doce, de comer as groselhas da vida, mas Jesus quer trazer a verdadeira alegria, que é Jesus, que nasceu em nossos corações. A história, ela é tão linda, que Jesus não consegue nascer em qualquer lugar. Não tinha lugar na cidade. A estalagem era o único lugar. O lugar onde os animais comiam. O lugar onde os animais dormiam. Porque ninguém recebia uma família. E isso é tão interessante. Porque Jesus foi rejeitado. A família de Jesus foi rejeitada. Não tinha lugar para ele nascer. Mas durante quanto tempo, na vida de tanta gente, Jesus não achou lugar para nascer? Ainda em nossos dias, Jesus não consegue entrar em alguns lares. Jesus não consegue entrar em algumas vidas. Mas hoje é Natal. Vivemos uma geração de emoção. No dia de sexta-feira da Paixão, o sentimento é muito maior do que no dia que Jesus nasce. Você vê as pessoas chorando na frente do cinema, na frente da televisão, na encenação da morte de Jesus. Mas Jesus quer dizer nessa noite que se eu não nascesse, eu não morreria por você. E fica uma pergunta: Natal é uma festa profana ou uma festa cristã? Porque para muita gente, Natal é uma festa profana. E o que é que eu quero dizer para vocês? Não importa. O importante é que Jesus nasceu, trazendo alegria para os nossos corações. Aleluia! Ele nasceu trazendo alegria. Ele veio dizendo: eis que trago novas de grande alegria. Ele trouxe alegria para as nossas vidas.
Ele trouxe luz para aqueles que estavam na região da sombra da morte. A luz raiou. E a gente não pode esquecer que nessa noite nós ouvimos 3 ministrações. Estamos na 4ª. De forma bem proposital. As ministrações, a primeira ministração falou sobre o sacrifício. O sacrifício que não era capaz de transformar, de salvar. A primeira ministração mostrou que os cordeiros que eram imolados, que tantos animais que eram mortos não tinham capacidade, eles apenas cobriam os pecados. Mas a segunda ministração mostrou o grande poder de Deus para nos resgatar do poder do pecado e da morte. E como é difícil a gente olhar para o cenário do mundo em 2021 e perceber que há tantas pessoas que não conseguiram alcançar a salvação. Há tantas pessoas vivendo o choro, o desespero de não conhecer Jesus. O versículo 2 do capítulo 9 de Isaías: ainda existem tantas pessoas na região da sombra da morte. Mas Jesus nessa noite ele quer nascer no seu coração. Oxalá que o Senhor, que essa mensagem pudesse ecoar no coração de tantas pessoas que estão drogadas, de tantas pessoas que vivem desesperadamente precisando de Jesus. Jesus não custa um centavo, irmãos, para quem quer aceitar. Jesus só vai custar alguma coisa na sua vida para você manter Ele na sua vida, porque você vai ter que consagrar, vai ter que viver uma vida de santidade, você vai ter que viver uma vida de igreja para poder manter o sacrifício vivo e agradável na sua vida. Aleluia. Então Natal é festa, Natal é alegria. Jesus nasceu. Eu quero encerrar a ministração, mas a gente não pode esquecer que no dia da morte de Jesus tinha um grupo de pessoas chamado de os discípulos de Emaús, que eles se desiludiram. Quando prenderam Jesus, eles se desiludiram. Ele disse: não, eu botei tanta esperança nesse homem, eu tinha tanta alegria que ele seria o salvador do mundo, mas ele foi preso, ele vai ser morto. E aquele momento foi um momento ideal para que essas pessoas se dispersassem. Eles desceram, eles foram embora de Jerusalém. Desavisado, Jesus 3 dias depois ressuscitou. E eles não sabiam. Mas o bom da história dos discípulos de Emaús é que Jesus ele não despreza ninguém. Jesus continuava com eles, andando com eles. E a Bíblia diz que no caminhar e no trocar de palavras, eles diziam entre eles: não tem mais jeito, não tem mais solução, a gente vai descendo. Porque quando o homem se decepciona, quando o homem deixa Jesus, ele só faz descer. A Bíblia diz que eles estavam descendo. Jerusalém fica em cima, quem está com Jesus, ele está no monte. Mas quem desce do monte, ele perde a visão. E eles caminhavam sem Jesus. E um momento da sua caminhada, Jesus chega-se a ele e começa a trocar uma palavra com eles. Ainda como viajantes, Jesus conversava com eles e dialogava com eles, e Jesus fazia tudo para que eles percebessem, mas eles estavam tão distantes da promessa que eles não conheciam, eles não perceberam Jesus caminhando com eles. E quando Jesus chega na mesa, no partir do pão, olha a comunhão. Isso aqui fala de comunhão. Há tanta gente desigrejada nesse tempo, pessoas que vem uma vez na semana na igreja,
Quando Jesus chega na mesa, no partir do pão, a pergunta ecoa no coração de cada um daqueles discípulos: porventura o seu coração não ardia quando eu falava? Aleluia! Porventura o seu coração não ardia quando eu falava? Jesus partiu o pão e desapareceu, e eles começaram a adorar a Deus, a clamar a Deus, porque eles percebiam que a presença do Senhor era real naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Leva esta